A sucessão não, ela ocorre por razões definitivas. Então, por exemplo, ó, a morte, né, impeachment do presidente, né, condenação aqui, ó, por crime de responsabilidade, aliás, por crime comum. Então, condenação ó, por crime comum. Então, condenação ó, por crime comum. Ok? Então, você tem que tomar cuidado com isso em prova, porque senão o examinador OCP vai chegar lá e vai dizer assim, olha, por razões definitivas o presidente será substituído. Por razões aqui eventualmente temporárias o presidente será sucedido. Não é assim, certo? Você tem que saber diferenciar uma coisa da outra aqui. Aí vamos lá. Quem é o substituto natural e quem é o sucessor natural do presidente? Nós acabamos de falar, né? Então, quem vai substituir o presidente vai ser exatamente ó, o vice-presidente, ok? E quem vai sucedê-lo também, naturalmente, é o vice-presidente. Lembrando que, quando o vice-presidente assume definitivamente, ou seja, quando ele sucede o titular, ele não vai ter um vice, né? Ele não vai ter um vice. Então, quando Collor sofreu impeachment e Itamar Franco assumiu o governo, Itamar Franco, né, completou ali o mandato sem um outro vice, porque não tem previsão de outra pessoa assumir a vice-presidência quando o vice original se torna titular. Mesma coisa aconteceu mais recentemente com Michel Temer, quando Dilma sofreu o impeachment, tá certo? Então é assim que funciona. Pois bem, no caso da substituição, pessoal, a gente ainda tem uma lista maior, né? Porque imaginemos o seguinte: o vice-presidente viajou com o presidente para fora do país. Alguém tem que botar a mão na massa, né? Quem é que vai assumir? Presidente da Câmara dos Deputados é quem vai ser chamado a substituir, a substituir o titular, beleza? Então, na impossibilidade do vice substituir, é chamado o presidente da Câmara. E se o presidente da Câmara não puder? O presidente do Senado vai ser chamado a substituir. E se tiver todo mundo em comitiva fora do país? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente aqui, ó, do STF, tá? Então, na impossibilidade dos representantes aqui da Câmara e do Senado, a gente tem aqui o presidente ou a presidente do Supremo Tribunal Federal de assumir aqui a cadeira de presidente, tá certo? Teve um julgamento há alguns anos, eu acho que eu falei isso quando eu trouxe para vocês a história dos cargos privativos. Foi uma ADPF proposta pela Rede de Sustentabilidade, o partido de Marina Silva, a ADPF 402. Aí nesse julgamento foi onde teve aquela confusão que eu falei para vocês no início de afastamento de Renan Calheiros, não sei o que e tal. Aí nessa decisão o STF disse o seguinte, ó, que quem é presidente da Câmara e quem é presidente do Senado e responde a processo criminal no STF não vai poder ocupar a cadeira de presidente da República, ainda que temporariamente. Foi por isso que de uns anos para cá a gente viu com mais frequência o ministro ou a ministra presidente do STF assumindo a presidência da República. Veja, Lewandowski, que agora vai ser ministro da Justiça de Lula, ele, na época em que essa decisão foi proferida, ele era o presidente do STF. E, na época, quem era o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Ele assumiu a presidência da República em inúmeras oportunidades quando o STF proferiu essa decisão. O STF disse, olha, quem é presidente da Câmara e quem é presidente do Senado e responde a processo criminal pelo decoro do cargo, pelo princípio republicano, os caras deram uma floreada do caramba e disseram, não vão poder ocupar a cadeira de presidente da República. Aí, quando o vice ficava impedido, aí já vinham para cá e chamavam o presidente do Senado. Mas a lista é essa, tá? A lista é essa aqui normal para fim de prova. O presidente é substituído pelo vice, que se não puder, vai ser o presidente da Câmara, que se não puder, vai ser o presidente do Senado, se não puder, vai ser o presidente do STF. Então, não é assim, eu posso ir para cá e mudar a ordem, não. A ordem é essa. E cuidado que em prova, o que o examinador faz? Ele inverte a ordem aqui, mas é exatamente nessa ordem aqui, tá certo?
O problema não é na substituição. O problema é na sucessão. Que problema acontece aqui na sucessão? O problema acontece quando ocorre, pessoal, a chamada dupla vacância. O problema é quando ocorre a chamada dupla vacância. Ok? O que é a dupla vacância? A dupla vacância ela ocorre quando, num período programado para um mandato presidencial, tanto o presidente, o titular, quanto o vice saem do cargo, por alguma razão. Pode ser que, no primeiro ano do mandato, o presidente sofra impeachment. Aí o vice assume, um ano depois o vice morre. Isso se chama dupla vacância. Porque naquele período original de 4 anos, os dois cargos ficam vagos. Ainda que em momentos distintos, tá? Não precisa ser nos dois momentos, não precisa ser ao mesmo tempo. Então, quando ocorre a dupla vacância, aí o problema vai aparecer para a gente. Por que o problema vai aparecer? Porque você vê aqui que no impedimento aqui, né? No caso do presidente, é o vice quem vai assumir. E no caso do impedimento do vice, você tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, etc. e tal. Só que esse pessoal aqui assume a cadeira temporariamente. A Constituição não prevê que o presidente da Câmara, por exemplo, assuma definitivamente e termine o mandato. Ela, na verdade, diz o seguinte: que só quem assume definitivamente e termina o mandato é o vice. Mas se o vice sair também, como é que vai ser feita aqui a sucessão? Aí, havendo a dupla vacância, a Constituição impõe duas soluções, certo? Exatamente. Aí a solução, ela vai depender de quando ocorreu a dupla vacância. Quando foi que o último cargo ficou vago, tá? A dupla vacância, ela conta do último cargo que ficou vago. Como é que a gente vai resolver o problema? Eu vou puxar para cá, para a gente poder observar que a Constituição diz o seguinte: ela estabelece duas soluções a depender do momento em que isso vai acontecer. Se for nos 2 primeiros anos do mandato, então, 2 primeiros anos do mandato. Nos 2 primeiros anos do mandato, a solução é uma. Nos 2 últimos anos do mandato, 2 últimos anos do mandato, 2 últimos anos do mandato, a solução vai ser outra. Nas duas situações, preste atenção aqui, tá? Quando ocorre a dupla vacância, nas duas situações, quem vai assumir a presidência é o presidente da Câmara. Então é ele quem vai assumir a bomba para quê? Para que a solução, né, seja dada aqui ao caso. E aí vamos lá. O que é que a Constituição diz se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato? Como assim? O presidente morreu no primeiro ano e no segundo ano o vice que se tornou titular sofreu impeachment. Dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato. O que é que vai acontecer? Aí a Constituição diz, né, que o presidente da Câmara assume e novas eleições vão acontecer, num prazo de 90 dias contados da abertura da última vaga. Então, aconteceu a última vacância, no prazo de até 90 dias tem que ocorrer a nova eleição. E vai ser, pessoal, uma eleição direta. Uma eleição direta. Como assim, Helder? Eleição direta. A gente vai para a urna de novo. Escolher um novo presidente e um novo vice-presidente. Tá certo? Então, se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, por qualquer motivo, se a gente tiver aqui, as razões definitivas, elas vão gerar isso daqui, Elas vão gerar a vacância do cargo, certo? Então, havendo aqui a vacância, e lembrando que razões temporárias geram apenas o impedimento. O impedimento é algo que temporariamente, como o próprio nome já está dizendo, impede aqui, né, o fulano de ocupar o cargo naquele determinado período. Então, havendo a dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato, o presidente da Câmara, lembrando que é ele quem vai ser o responsável aqui, né, por assumir essa bronca. Então, o presidente da Câmara vai assumir a cadeira de presidente, vai convocar a eleição, que deve acontecer num prazo de 90 dias, e essa eleição ela é uma eleição direta, ou seja, nós iremos para as urnas novamente escolher um novo presidente e um novo vice. Tranquilo? Pois não. Eleição direta.
Excelente pergunta. Porque eu ia falar isso só quando eu terminasse de explicar isso daqui. Mas já que você perguntou, a gente adianta. Quem é eleito aqui, depois da dupla vacância, vai ocupar o chamado mandato tampão. O que é o mandato tampão? Ele vai terminar o tempo restante. Então, se a dupla vacância aqui ocorreu no primeiro ano de mandato, quem foi eleito nessa eleição vai ter os 3 anos provavelmente ali pela frente. Mas é terminar o mandato, tá certo? Não é um novo mandato de 4 anos. E para todos os fins, inclusive de reeleição, conta como se fosse um mandato. Então, o camarada que é eleito aqui nessa eleição, conta como se fosse um mandato, independentemente do tempo restante, e ele só teria direito a uma reeleição. Beleza? É eleição normal. É mandato tampão, mas conta como se fosse mandato e etc. Beleza? Então tá aqui, ó. Se isso ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, no prazo de 90 dias a eleição vai acontecer e vai ser uma eleição direta. Nós vamos para as urnas escolher um novo presidente e um novo vice-presidente, tá certo? Pois não. Ele quem? Como assim no segundo mandato? Esqueça quem está morrendo, quem está saindo. A gente tem que olhar para quem vai assumir o mandato tampão. Para quem vai assumir o mandato tampão, conta como se fosse um mandato, aí ele teria direito a uma reeleição. Quem está saindo, se está no primeiro ou se está no segundo mandato, não importa para isso daqui, tá? Quem é eleito, conta como se fosse um mandato, independentemente do tempo que ele vai completar, beleza? Agora, se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, aí a Constituição diz o quê? Que essa eleição tem que acontecer, ó, num prazo de 30 dias, é o presidente da Câmara quem vai convocar essa eleição, num prazo de 30 dias, e essa eleição, pessoal, é uma eleição indireta. É uma eleição indireta, certo? É uma eleição, ó, indireta. Helder, o que é uma eleição indireta? Quem vai escolher o presidente e o vice é o Congresso Nacional. Então, os parlamentares, no famoso colégio eleitoral, é quem vai escolher o novo presidente e o novo vice, tá certo? Qual é o detalhe? Essa pergunta é interessantíssima. Porque se você observar no texto constitucional, quando ele fala sobre isso daqui, que se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, a eleição vai ser feita em até 30 dias, numa eleição indireta, a Constituição fala assim, ó, que isso daqui vai ser feito na forma da lei. Ou seja, tem uma lei que vai detalhar como isso daqui vai acontecer. Qual é o detalhe? Essa lei nunca foi criada. Então eu não sei lhe responder, com toda a sinceridade do mundo, embora eu sei quais são os projetos que tramitam, mas se isso acontecer hoje no Brasil, só Deus sabe o que, é que ia acontecer. Literalmente. Porque a lei nunca foi criada. Veja, eu não sei se vocês lembram disso, talvez os mais novos não se recordem, mas leram aí. Você tem quantos anos, hein? Porque você balançou logo a cabeça aí. Pronto, mas já leu isso em algum lugar. Teve um fato que aconteceu aqui no Brasil em 2017, que foi uma interceptação telefônica que publicaram de Michel Temer conversando com aqueles irmãos Batista, o Joesley Batista. Aí, nessa interceptação, aconteceu aquela famosa frase, tem que manter isso aí, tem que manter isso aí e tal. Dilma já tinha sofrido um impeachment e ele tinha assumido a presidência da República, né? Foi por, dentre outros motivos que Rodrigo Janot denunciou Temer por corrupção, não sei o que, teve uma confusão lá à época, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje, isso foi em 2017, eu estava no segundo ano do mestrado, e aí eu estava em aula, isso acho que era uma terça-feira pela manhã, eu estava em aula, e aí quando deu um intervalo que a gente abriu o celular e começou aquela notícia, né? Divulgação de interceptação com Temer, conversando com não sei o que, tal, aquela confusão todinha. Aí, num curto espaço de tempo, saiu uma nota de Temer convocando uma coletiva de imprensa no horário da tarde. Aí, na época, a gente ficou conjecturando. Eu lembro que eu recebi até mensagem no Facebook, o pessoal perguntando, né? O que vai acontecer se Temer renunciar ao mandato? Porque quando ele convocou a entrevista coletiva, o que ficou circulando na época na mídia foi ele vai fazer uma coletiva para renunciar ao mandato de presidente. E aí veja que interessante. Uma amiga minha, inclusive, trabalha comigo numa outra instituição, eu lembro como se fosse hoje ela perguntando, e aí, Helder, o que vai acontecer se ele renunciar? Aí eu disse,
Eu fiz assim, ó. O que a Constituição diz é que se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, e iria ocorrer, porque ele iria renunciar em 2017, ou seja, era o 3º ano do mandato, então seria dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. A única coisa que eu disse para ela foi: o presidente da Câmara vai assumir, que na época era quem? Quem lembra? Davi Alcolumbre era o presidente do Senado e Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados. Foi a única coisa que eu disse para ela. Rodrigo Maia é quem vai assumir. Aí eu disse, mas ele não vai assumir porque ele responde a processo criminal. Então tem que ser Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é réu também. Então quem é que vai assumir? Vai ser, eu acho que na época era Carmen Lúcia quem era presidente do STF. Então é ela quem vai assumir a bomba e é ela quem vai convocar a eleição no prazo de 30 dias e é o Congresso quem vai fazer essa eleição. Aí ela me perguntou, e quem é que vai poder se eleger? Se candidatar? Não sei. Porque a gente não sabe se é qualquer um do povo ou se é o próprio Congresso, dentre eles, que vai escolher. Existem projetos, inclusive à época, um projeto foi apresentado por Ronaldo Caiado, que à época era senador e hoje é governador de Goiás. Um dos projetos que ele apresentou era permitindo que qualquer do povo pudesse se candidatar. Aí nesse projeto havia prazo para filiação partidária, tempo de candidatura, tempo de televisão, tinha todo um esquema para dizer como é que isso ia acontecer. Recentemente teve um caso em Alagoas, tá? Porque é uma lógica muito parecida a nível de Estado. E aí a Assembleia Legislativa quis restringir. A Assembleia Legislativa quis restringir, dizendo que só quem poderia se candidatar deveria ser apenas deputados estaduais. Aí o Supremo disse que isso era inconstitucional. Então, veja, houve um indicativo a nível de Estado que se eventualmente o Congresso aprovar uma lei dizendo que só quem vai se candidatar são os parlamentares, o Supremo diga que é inconstitucional, viu? Então, a verdade é essa, a gente não sabe. Só quando a lei for criada, mas há um indicativo de que, teoricamente, qualquer um poderia se candidatar, inclusive os próprios parlamentares, tá? Não, mas a indireta é a eleição, não a candidatura. Eles têm que, por obrigação, se vão escolher alguém, conhecer quem vai se candidatar. Veja, eu acho que você está restringindo demais o seu pensamento. Vamos ser um pouco mais democrático e permitir a qualquer do povo se candidatar numa situação como essa aqui, né? Não, mas dá, sempre dá. Sempre dá. Se não dá, tranca a pauta. Pronto, foi exatamente o que a gente falou mais cedo. Sempre dá. Mas entenderam? Então, veja, se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, eleição indireta no prazo de 30 dias. Eleição indireta feita pelo Congresso Nacional. Cuidado que essa palavra muda em prova, viu? Eleição indireta feita pelo Senado, eleição feita pelo Congresso Nacional. Todo mundo junto e misturado, viu? Não é uma votação na Câmara, depois uma votação no Senado. É todo mundo junto. É eleição feita pelo Congresso Nacional, tá certo? Então, eleição aqui, ó, indireta. Pois bem, dito isso, já que eu falei do caso de Alagoas, a minha pergunta é a seguinte, para fim de prova. Como é que isso aqui funciona a nível de Estado? Como é que é a sucessão e a substituição do governador e do vice-governador? E aí? Como é? A diferença é que não tem Senado no Estado. Ele observou bem. É. Olha aí. É eleição feita pelo Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Todo mundo junto, deputados e senadores. Vamos lá, o que você comentou. Não tem Senado no Estado. E se é o presidente do STF, então no Estado vai ser o presidente do TJ. A lógica é exatamente essa. A nível de Estado, você tem a mesma lógica aqui, que é a seguinte: o governador, o vice-governador, o presidente do tribunal, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Simples assim. Até no final de 2022, inclusive, quem assumiu o governo do Estado de Pernambuco foi o presidente do Tribunal de Justiça à época, doutor Luiz Carlos. Paulo Câmara, né, estava no mandato, tinha viajado, tinha ido não sei para onde. O vice também estava, sabe Deus onde.
O presidente da Assembleia, que à época era Heriberto Medeiros, estava candidato a deputado federal, então não podia assumir, porque senão ele ficava inelegível. Aí sobrou para quem? Para o presidente do Tribunal de Justiça. Então a lógica é a mesma, tá? A lógica é a mesma. Agora veja, e quando há dupla vacância do cargo de governador e de vice-governador? Como é que funciona? Veja, vamos tomar cuidado com o que eu vou dizer agora, tá? O Supremo diz o seguinte sobre isso daqui. O Supremo diz que isso daqui não é obrigatório ser reproduzido do mesmo jeito a nível de Estado. O que é que eu estou querendo dizer? É que é possível, depende da Constituição do Estado. A Constituição do Estado ela pode fazer o seguinte, ela pode dizer assim, olha, se a dupla vacância ocorrer no primeiro ano do mandato, eleição direta. E se a dupla vacância ocorrer nos 3 últimos anos do mandato, eleição indireta. Se a dupla vacância ocorrer nos 3 primeiros anos do mandato, eleição direta. Se ocorrer no último ano do mandato, eleição indireta. Então, esse prazo aqui não precisa ser reproduzido integralmente no âmbito do Estado. Isso é a autonomia do Estado de dizer como é que ele vai regulamentar. O que o Estado não pode fazer é suprimir a hipótese de eleição, viu, pessoal? O Estado pode, eventualmente, mudar os prazos, mas não pode deixar de fazer algum tipo de eleição. Estou dizendo isso por quê? Porque se você abrir a Constituição de Pernambuco, você pode depois dar uma conferida lá, acho que ou é o artigo 35 ou é o artigo 39, mas você pode dar uma conferida lá. Tem um dispositivo na nossa Constituição que diz o seguinte, veja a lógica da nossa Constituição. Ela diz assim, ó, que se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, o presidente da Assembleia assume, convoca eleições que vão ocorrer no prazo de 90 dias e vai ser uma eleição direta. Alguma coisa diferente aqui? Não, né? Ok. Aí o texto continua e diz assim, se a dupla vacância ocorrer no terceiro ano de mandato, olha só, se a dupla vacância ocorrer no terceiro ano de mandato, o presidente da Assembleia assume e convoca em 30 dias uma eleição indireta, e aí a Assembleia é quem vai escolher o governador e o vice. Estão sacando? Alguma coisa diferente até aqui? Não, né? Só que tem um parágrafo nesse artigo que diz assim, se a dupla vacância ocorrer no último ano do mandato, o presidente da Assembleia assume e termina o mandato. Isso está certo ou está errado? Está lá nada, meu amigo. Né? Estando lá não significa que está certo. Estando lá não significa que está certo. E aí? Vocês repararam o que eu acabei de dizer? Eu falei grego, como diria minha mãe. O que é que eu acabei de dizer? O que é que eu acabei de dizer? Que o Supremo entende que isso aqui, em termos de prazo, pode ser mudado a nível de Estado. O que não pode é deixar de existir o quê? Pode ser eleição direta, indireta, com prazo diferente. Quando a Constituição de Pernambuco, ela está fazendo o quê? Vem cá, diga aqui, ela está fazendo o quê? A Constituição de Pernambuco, ao prever que a dupla vacância ocorrendo no último ano do mandato, o presidente da Assembleia assume e termina o mandato. A Constituição de Pernambuco prevendo isso, ela está fazendo o quê? Quem concorda com ele? Foi exatamente o que o STF disse no final de 2022. O STF já vinha dizendo isso há muito tempo, aí nesse caso específico de Pernambuco, o STF disse, meu amigo, já faz 10 anos que eu digo que isso está errado, e vocês continuam com esse negócio aí, está errado também, pronto. Então veja, é possível mudar, mas não pode deixar de existir o quê? Eleição. Ficou muito claro isso, não ficou na nossa cabeça? Então tá ótimo. E como é que isso aqui acontece no município? E se o prefeito morrer e o vice morrer, como é que acontece? Qual é o teu prefeito? Quem é a tua prefeita? Tu é de onde? De Recife, é? Então é o galego, né? O prefeito, né? O- É o galego e a galega, né? Que é a vice é Isabela, né? E João. Ó, vamos pra cá. A lógica é a mesma, pô. A lógica é a mesma. Quem é que substitui o prefeito? O vice-prefeito. Quem é que sucede ele? O vice também. Se os dois estão impedidos temporariamente de ocupar o cargo, quem é que vai ocupar a cadeira? O presidente da Câmara dos Vereadores.
E depois do presidente da Câmara dos Vereadores, quem é que assume? Só Deus sabe. Porque não existe judiciário municipal, né? E nem pode, viu? Cuidado que isso aconteceu uma vez. Um juiz específico lá em Fortaleza, em 2008, a prefeita estava viajando, o vice-prefeito estava candidato, o presidente da Câmara estava candidato, ninguém podia assumir, aí ficou aquele negócio, a lei orgânica não dizia nada, quem é que vai assumir? Aí o juiz da vara da Fazenda Pública no município, eu sou a maior autoridade do judiciário no município, então a nível federal, e a nível estadual, tem executivo, tem legislativo e tem judiciário, então no município tem que ter judiciário também, então sou eu o representante, eu que vou assumir. Só que isso não pode, né? Por quê? Porque, primeiro, e aí veja, alguém falou que se está na Constituição, está não sei o quê. A Constituição do Ceará dizia que, nessa situação, o juiz podia assumir. Isso está errado. Porque, primeiro, a Constituição do Estado não poderia atribuir uma competência que só o município poderia estabelecer. Porque isso é assunto do município, isso não é assunto do Estado. E segundo, mesmo que a lei orgânica do município dissesse que era o juiz, ela também estaria errada, porque ela não pode atribuir uma competência no município a um servidor estadual. O juiz é um servidor estadual. Então não poderia. É zona, é uma bagunça. A turma fica querendo inventar a roda. Mas veja, só por curiosidade, tá? O que é que o Supremo fala em relação a município? A mesma coisa que eu disse para vocês aqui em relação ao Estado. Isso daqui é a autonomia do município. Isso aqui pode ser modificado, inclusive. O que não pode é suprimir o quê? Hipótese de eleição. É tão verdade que o Supremo leva à frente essa noção de que isso daqui é a autonomia do município, que em leis orgânicas, Brasil afora, a gente tem sempre diferenças. Tem lei orgânica que diz assim, ó, substituirá o prefeito, o vice, no impedimento deste, o presidente da Câmara, no impedimento deste, o vereador de mais idade. Aí tem lei orgânica que diz assim, o vereador de mais tempo em mandato. Tem lei orgânica que diz assim, o secretário de mais idade, o secretário de educação, o secretário da saúde. Então, a lei orgânica tem autonomia para, depois do presidente da Câmara, regulamentar como bem entender, dando competência para servidores municipais. O que não pode a lei orgânica dizer que o juiz vai assumir, porque o juiz não é servidor municipal, tá certo? Então, em relação aqui ao município, a gente aplica também a mesma lógica. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fala. Pois não. Você está dizendo o prazo para poder. Começa a contar de quando? Boa pergunta. Porque aqui imagina a seguinte situação: o presidente da Câmara assumiu e gostou de ser presidente. Se ficar contando esse prazo aqui a partir da convocação dele, pode ser que ele nunca convoque, né? Se você reparar, vamos ler o texto, porque aí a gente mostra exatamente como é que está no texto. A partir de quando começa a contar esse prazo. Vejam aí o artigo 81. Aí o texto diz assim, ó: vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então o prazo é contado da última vaga. Morreu no dia seguinte, o primeiro dia de prazo, certo? Aí o parágrafo único diz assim, ó. Parágrafo primeiro, aliás. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga. Ou seja, morreu num dia, no outro dia começa a contar o prazo. Então, esse prazo aqui, pessoal, ele começa a contar exatamente da abertura da última vaga. Quando o segundo deixou definitivamente o cargo, no dia seguinte começa a contar o primeiro dia. Porque senão, você ficava à mercê da convocação do presidente. Quando ele assume, ele já sabe que o prazo está rolando. Então, o que é que ele tem que fazer? Tem que agilizar o negócio. Belezinha? Então, essa é a lógica aqui. Aberto a última vaga, no dia seguinte já começa a contar tanto o prazo de 90 dias quanto o prazo aqui de 30 dias. Belezinha? Eu queria falar com vocês aqui 2 coisas também que está dentro dessa lógica aqui de autonomia também no âmbito dos estados, que isso pode eventualmente aparecer em prova, porque a gente sabe, né? Onde tem número, tem também questão de prova. Artigo 82 e o artigo 83 da Constituição. Vejam aí o que o texto diz.
O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Isso é uma alteração recente no texto constitucional, porque começou a cair. Isso é uma redação dada pela emenda número 111 de 2021. Isso foi alterado no final de 2021. Se você olhar aí na plataforma que você está respondendo questões, isso já caiu bastante em 2022 e em 2023. O que é que você tem que lembrar? Que a posse do presidente, a partir de 27, que é a próxima eleição, né, vai ser em 5 de janeiro, não vai ser mais em 1 de janeiro, como foi agora, certo? Vai ser em 5 de janeiro. E a do governador vai ser dia 6 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, certo? Cuidado que pode aparecer a pegadinha em prova, já que esse ano é a eleição de prefeito e a posse de prefeito. Continua sendo em 1 de janeiro. A mudança foi apenas para presidente, que é 5 de janeiro, e governador, que também passou a ser 6 de janeiro, tá certo? Então, o pessoal vai ter uma semana depois do ano novo. Uma semana. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou lhe dizer o seguinte, tá? Porque a mudança dessa vez foi por mera conveniência. Foi por mera conveniência. Porque muitas vezes é ruim. O cabo vai tomar posse no cargo de governador, é do mesmo partido. Aí, às vezes, o candidato a presidente quer ir lá prestigiar e fica naquela correria. Realmente é difícil, é uma questão de logística, tá? Então, o fundamento foi logística. Mas veja, antes de 88, as posses não eram em 1 de janeiro. Elas ocorriam na metade de abril. Todas as posses, você pode olhar, antes de 88, não era 1 de janeiro, era na metade de abril. Até que, no debate da Constituinte, José Serra, que foi ministro, foi senador e parlamentar durante muitos anos, governador de São Paulo, ele conta num determinado livro que foi ele quem sugeriu que a posse fosse em 1 de janeiro. Por quê? Porque ele disse que uma vez, quando ele se tornou ministro da Fazenda em São Paulo, e ele assumiu junto com o governador Franco Montoro, você pode depois conferir sobre isso, ele disse que quando eles chegaram no mandato e eles assumiram o governo, o governador anterior já tinha comprometido todo o ano orçamentário. Porque naqueles 3 primeiros meses e meio em que o governador antigo estava, ele saiu gastando, empenhando, comprando no crediário, passando o cartão de crédito público, né? Estou falando cartão de crédito para você entender, mas não estou dizendo que o cara passou o cartão de crédito, estou falando que ele gastou o orçamento todinho. E aí, quando o governador assumiu e ele, e ele secretário da Fazenda, eles passaram o primeiro ano todinho sem gastar R$1, ou na época um cruzado, né? Por quê? Porque todo o orçamento já estava comprometido. Então, quando a posse ocorre em 1 de janeiro, não há risco do governo anterior ter comprometido todo o orçamento. Às vezes comprometem. Você vira 100%, ou seja, vai pegar o ano todinho orçamentário para poder gastar o dinheiro da gente. Serve para isso, para deixar as coisas alinhadas, saber o que é que tem e o que é que não tem. Então, essa mudança para 1 de janeiro, ela foi exatamente por conta disso. E essa mudança agora de 1 para 5 e 6 foi por mera logística. Não tem nenhum grande motivo para isso ter acontecido, certo? Foi simplesmente por logística. Entenderam aí? Tranquilo? Outra coisa, o artigo 83 que vocês estão vendo aí. Vejam o que é que o artigo 83 diz. Ele diz assim, ó. Ele fala basicamente que o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a quanto tempo, pessoal? Sob pena de quê? Sob pena de perda do cargo. Então, se o presidente da República e o vice vão viajar e vão passar mais de 15 dias fora, tem que informar o Congresso Nacional e pedir autorização. Então, eles não podem ir, porque senão eles podem sofrer a declaração de perda de mandato, sofrer um impeachment, por exemplo. Então, para a gente só arrematar aqui, ok? Para a gente só arrematar. Em algumas constituições estaduais e em algumas leis orgânicas, esse prazo é menor. Tem lei orgânica que diz assim, se o prefeito e o vice-prefeito se ausentarem do país por prazo superior a 5 dias, tem que ter autorização da Câmara. Se o governador e o vice-governador se ausentarem do país por prazo superior a 10 dias, tem que ter autorização da Assembleia. O Supremo disse que isso é inconstitucional, viu? Por quê? Porque quando você diminui esse prazo, aí você está gerando um nível de fiscalização do legislativo em relação ao executivo estadual ou municipal que não tem no plano federal. Então, por força de simetria,
o prazo tem que ser rigorosamente o mesmo. Então, o governador precisará pedir autorização da Assembleia se ele for se ausentar do país por prazo superior a quanto tempo? A 15 dias, igual é em relação ao presidente, e se o prefeito e o vice forem se ausentar do país por prazo superior a 15 dias, tem que ter autorização também da Câmara dos Vereadores. Então, qualquer prazo menor do que esse daí, ele é inconstitucional. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, temos dívidas, né? Então, vamos terminar a nossa aula por hoje. Eu sei que vocês já estão aí, né, bem fadigados e fadigados o dia todo de estudo. Vão para casa estudar, afinal de contas, o sábado, para quem está com edital aí, e a prova é daqui praticamente 2 semanas, não tem o que fazer, né? Então, obrigado pela presença de vocês. Voltem em paz para as suas casas. Eu acho que a nossa próxima aula é na sexta-feira da semana que vem. Vou dar mais um tema aqui de Poder Executivo, aí a gente vai ver Legislativo e Segurança Pública. Legislativo não, um pouquinho de Judiciário e Segurança Pública. E Direitos Humanos, mas eu estou falando só de Constitucional. Direitos Humanos já tem outro calendário aí. Já está aí, pô. Já está aí. Não, tem 2 aulas essa semana e 2 aulas na outra semana. Se não me falha a memória. Até a próxima aula. Valeu!